Alguns anos atrás nós enxergamos a necessidade de trabalhar com as pessoas de uma forma um pouco mais profunda a respeito do seu entendimento sobre a pessoa de Cristo e também a sua própria identidade. E nós notamos que muitos cristãos, muitas pessoas que já frequentavam a igreja, que já conheciam a Deus talvez por alguns anos, estavam caminhando, estavam vivendo o seu ministério, estavam crescendo espiritualmente, mas ainda assim tinham dúvidas a respeito da sua própria identidade, a respeito, dos seus próprios temores, das suas feridas e também como que isso poderia ser tratado, trabalhado, curado. Junto com isso, notamos que a grande maioria dessas pessoas não tinham um entendimento correto sobre a paternidade de Deus, sobre quem Deus é, a essência de quem Deus é. Então foi aí que nós vimos a grande necessidade de compilar em um material e também numa estrutura metodológica a respeito de como trabalhar a identidade das pessoas, como trazer um conceito que fosse abordar todos esses aspectos. O Espírito Santo começou a nos trazer algumas estratégias, começou a pontuar alguns assuntos importantes sobre masculinidade, feminilidade, sobre a paternidade, a maternidade, tanto de uma forma natural, do nosso histórico como seres humanos, mas principalmente falando sobre quem Deus é, sobre o que Deus enxerga a respeito da masculinidade, o que Deus enxerga a respeito da feminilidade, o que Deus enxerga a respeito de quem o ser humano é. E foi aí que nós compreendemos a importância e a gravidade do que é nós, como cristãos, compreendermos a respeito da essência de Deus, porque quando nós entendemos quem Deus é, nós compreendemos quem nós somos. Por entender que somos a imagem e semelhança de Deus, quando nós entendemos quem Ele é, nós começamos a conhecer um pouco mais das profundezas da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. Que esses sejam dias de libertação, de cura, que sejam dias de você descobrir um pouco mais de quem Deus é e também desvendar os mistérios de quem você é, desvendar os mistérios da sua alma e aquilo que você ainda não pode explicar. Que esses sejam dias onde você vai ser completamente transformado pela presença de Deus. Olá pessoal, meu nome é Giovanni, eu faço parte da equipe da Identidade Cristã aqui de Floripa. Então, diferente de algumas pessoas que fazem parte da equipe, eu não fiz o projeto como aluno. E isso faz parte daquilo que Deus fez. Eu não achava que eu precisasse fazer o projeto. Eu não achava que tivessem coisas que precisassem ser transformadas, curadas, como elas são no projeto. E aí eu estava acompanhando um amigo meu que fazia parte das aulas e tudo mais, e eu vi como era profundo, como era especial aquilo que estava acontecendo. Um desejo no meu coração surgiu de fazer parte disso, de ajudar as pessoas que estavam participando, então eu entrei na equipe. E isso foi muito legal porque quando eu entrei, participando já das aulas e tudo mais, eu vi que era como se eu fosse um aluno. Então, na verdade, a diferença entre quem está na equipe e quem está fazendo o projeto como aluno é que quem está na equipe faz várias vezes e é mexido, é transformado de várias formas, assim como quem está como aluno. E dentro disso, quando eu comecei a me envolver no projeto, eu percebi como eu tinha me afastado de quem Deus tinha me feito para ser. Como eu tinha sido construído através das minhas experiências e várias marcas, e isso estava determinando quem eu era. Então eu pude perceber, Deus me mostrou através de todas as coisas do projeto, das aulas, de cada reunião que nós tínhamos com a equipe também, como tinham coisas profundas que Deus queria fazer, principalmente em relação a um sentimento de medo que existia no meu coração de me expor, um medo de saber quem eu era, um medo de saber quem Deus falava que eu era, porque eu era determinado por aquilo que eu tinha vivido, principalmente na minha família. Então, por várias situações, por várias dificuldades, eu me fechei, me tornei extremamente orgulhoso, extremamente fingia ser seguro, mas na verdade por dentro existia um medo muito grande de ser rejeitado. E aí eu entreguei isso para Deus nesse tempo, eu entreguei a vergonha que eu tinha de me expor também, e Deus foi curando aos poucos, aí foi me mostrando quem Ele dizia que eu era, os pensamentos que Ele tinha a meu respeito, e de igual forma eu pude entender que existia um processo que Deus estava fazendo na minha vida, que estava totalmente relacionado com também ajudar as pessoas. E isso é algo muito legal sobre o projeto, que a gente nunca está sozinho. Então Deus não faz nada apenas em nós, mas Ele faz algo dentro de nós, nos coloca em família e trabalha através de nós também. Então tem sido muito especial, muito gostoso fazer parte do projeto, e eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial, não só
para São Paulo, mas para todo o Brasil, porque é um projeto do coração de Deus que tem transformado vidas aqui e eu tenho certeza que vai transformar em todos os lugares por onde passar. Eu também fiz parte como aluna desse projeto. O que aconteceu de muito legal foi porque eu ouvi, o projeto já tinha começado primeiro ali no comecinho, era só uma pontinha do que Deus ia fazer e eu comecei a ver o que estava acontecendo e eu pedi para fazer parte, porque eu estava entendendo que eu precisava entender quem eu era em Deus, porque existiam coisas que precisavam ser transformadas na minha vida. Mas o mais difícil que eu entendo é o de insegurança. Eu tinha muita insegurança de ser quem eu era. Eu sempre achei que o que as outras pessoas fazem, da forma como elas fazem, é muito melhor da forma que eu posso fazer. Então eu sempre procurei olhar para as pessoas da forma como elas faziam para que eu pudesse fazer também. E eu sempre ouvi muito, diversas vezes, que eu sou diferente, que eu faço as coisas de uma forma diferente, que eu vejo as coisas de uma forma diferente. E eu achava legal, mas eu nunca entendia isso como uma coisa boa. Eu falei, poxa, as pessoas fazem de um jeito, então eu quero fazer igual a elas, porque funciona, porque é legal. E essa é a marca principal para mim na identidade cristã, desde que eu fiz parte como aluna e hoje fazendo parte do projeto. Eu tenho entendido que Deus me fez de uma forma única. Eu realmente enxergo as coisas de uma forma única, eu realmente respondo às situações e às pessoas de uma forma única, e isso é normal. Deus me fez desse jeito, da mesma forma que Ele te fez desse jeito. Ele me fez assim. E eu creio em tudo que Deus tem com esse projeto, por onde Ele for. Ele começou aqui em Florianópolis, mas eu creio que ele não vai ficar nem só no Brasil, ele tá indo pra fora e vai ser demais tudo que vai acontecer. Oi, eu me chamo Suzana, eu sou aluna do projeto de identidade. Eu fiz identidade 1 e identidade 2. No identidade 1, o que foi mais impactante para mim foi entender a respeito da minha humanidade em Cristo. Foi aceitar que a minha humanidade é boa e ela é diferente da carnalidade. Foi muito legal eu entender sobre voltar ao jardim. Eu não preciso ser uma nova pessoa, eu preciso descobrir quem Deus já me criou. Isso foi muito impactante, tirou um peso de condenação muito grande da minha vida. No Identidade 2, eu descobri que várias coisas foram levantadas e precisavam ser praticadas de verdade. Eu sou cristã desde berço, como a gente chama. Eu tinha muito conhecimento, mas esse conhecimento não tinha descido da minha mente para o meu coração. Eu era muito frustrada na minha vida cristã, porque eu não vivia as coisas que eu lia. Foi isso que aconteceu na Identidade 2. Eu comecei a entender e viver. Então, com o processo de renovação da minha mente, o Espírito Santo, eu comecei a dar liberdade para que o Espírito Santo agisse, porque eu não estava preocupada com os meus comportamentos, eu não estava preocupada com os sintomas de um coração no pecado. Mas eu estava preocupada em viver o meu relacionamento com Deus e com os outros de uma forma verdadeira e fundamentada na rocha. Oi, gente, eu me chamo Mariana e eu fui aluna do Identidade do Projeto 1. E eu sou cristã há muitos anos, então eu cresci com alguns princípios cristãos e num período da minha vida eu fui noiva. Esse noivado ele foi rompido dentro da igreja e foi um impacto muito grande para minha vida esse término, porque outras coisas estavam acontecendo na minha vida também. Então, por decisão própria, eu me afastei da igreja por achar que isso seria uma ótima escolha, né? E eu só queria psicóloga, eu não queria mais que as pessoas dentro da igreja me ajudassem, porque se eu chorasse eles iam achar que eu estava chorando por causa do término do relacionamento. Então eu literalmente me isolei e esse isolamento criou algumas reações em mim. Eu voltei a ser uma mulher muito crítica, eu voltei a ser um pouco rebelde em algumas coisas, isso refletiu muito dentro da minha família. Eu comecei a pedir com que eles não invadissem a minha casa, até que eu percebi que eu estava com alguns sintomas de depressão. Por querer fugir dessa resolução, eu tinha que resolver algumas coisas na minha parte emocional que estavam feridas. Então eu procurei meus pais, pedi ajuda para eles e eles falaram que só me ajudariam com um psicólogo se eu voltasse para a igreja. E o Identidade Cristã, ele conseguiu juntar essas duas coisas, o conhecer alguns princípios, voltar para alguns princípios básicos de quem eu sou, das minhas emoções, de olhar para elas não como algo ruim, mas como algo importante a fazer, cuidar da alma. E hoje, olhando para tudo que eu passei, com todo o amor que foi tudo tão cuidado, né, com os atendimentos do psicólogo e todas as coisas, eu olho para o projeto como uma oportunidade da gente olhar a vida como
uma coisa que realmente sempre vai acontecer coisas ruins, entende? Só que a gente tem que sempre saber para onde voltar. A gente sempre tem que saber o lugar certo que a gente tem que voltar e aonde as nossas feridas realmente serão curadas. Então eu percebi que os meus pais viram muita diferença em mim, porque eu vivia muito ansiosa, agressiva com eles, e o fato de eu ter voltado para a igreja junto, estando com um atendimento com uma psicóloga, que era algo que a gente era meio contra, sabe? Tipo, se você tá na igreja você não precisa de um psicólogo. Então isso fez muita diferença, assim, na minha família, a forma como a gente voltou a se tratar, a forma de conversa, enxergar a conversa realmente como algo muito importante. Então o projeto, ele fez muita diferença na minha vida, a forma como eu tratei as minhas emoções e a minha família. Olá pessoal, meu nome é Marcelo, eu sou militar da reserva, fui para a reserva mais ou menos uns 2 anos atrás. Então a gente se considera bastante forte, a gente tem que dar exemplo para os mais jovens, para o soldado que entra, a gente tem que mostrar para ele o quanto a gente é forte. Só que eu, quando fui para a reserva, que era uma coisa que eu queria bastante, eu acabei entrando em algumas crises de ansiedade. Então assim, eu tinha um padrão de vivência, né, um padrão de me comportar, e quando eu fui para a reserva esse padrão foi totalmente quebrado. Então essas crises de ansiedades ali estavam me prejudicando bastante. A minha filha Mariana, ela tinha feito identidade cristã e eu um dia fui meio que desabafei para ela, naqueles momentos de ansiedade ali, desabafei com ela, e ela disse: não pai, então faz também. No início a gente começou a fazer até meio escondido da minha esposa, que acha que psicólogo é coisa para maluco, né? Mas aí eu resolvi fazer o identidade cristã, fiz, e assim gente, eu era um militar cristão, e eu aprendi a ser um cristão militar, então tem um seu quê de diferente ali, né? Hoje em dia a gente, como família, vive muito bem, porque a Mariana também acabou com a identidade cristã se entrosando conosco, nós passamos a nos entrosar muito bem. Algo muito importante para mim, para minha família, é a participação nesse curso, a participação no Identidade Cristã, porque eu, cristão de 15 anos, quando fui para a reserva, pareceu assim que o chão saiu debaixo de mim, né? A identidade cristã conseguiu fazer com que eu recuperasse essa nossa postura de cristão que nós temos que ter, né? Eu acho que mesmo o processo sendo muito individual, a gente tem que, né, cuidar da nossa alma, olhar para a nossa alma com tanto carinho. Não tem como a gente não envolver a nossa família nisso. Eu acho que é tão importante a gente compartilhar, fez parte da minha cura compartilhar com a minha família. O fato de eu viver isso tão intensamente foi exemplo pro meu pai, ele procurou ficar melhor por causa daquilo que me fez melhor. Então, isso impacta não só a minha vida, a vida da nossa família hoje, mas eu creio que vai impactar os meus filhos e os netos dele. Amém. Oi, meu nome é Laura, eu sou a líder do projeto de Identidade Cristã. Eu estou morando aqui faz 4 anos no Brasil, eu sou da Colômbia, e tudo começou faz 2 anos, que Deus entregou a ideia para a igreja local, que é na Floripa, é o meu pastor, e também no meu coração de começar um curso que trabalhasse sobre a alma do cristão. Porque nós, quando chegamos ao Evangelho, nós precisamos reavaliar muitos conceitos que nós temos e que tem tudo a ver com a nossa cura e com o nosso andar cristão também. Então aí a gente começou com um grupo piloto, era mais ou menos umas 10, 15 pessoas, com umas aulas que eu tinha, na verdade eram muito poucas, mas Deus foi acrescentando muitas pessoas, Deus foi dando muitos temas também para dar. E hoje, Identidade Cristã, que começou em Florianópolis, está se abrindo para outras igrejas também. A gente já fez mais ou menos umas 10 turmas, mais de 100 pessoas já fizeram o projeto. A gente entende que a urgência do reino nasce no nosso coração. Então, o nosso entendimento e a nossa identidade, ela marca também o avançar do reino, do jeito que eu entendo o Senhor, o jeito que eu tenho conceitos de Jesus. Nós precisamos ver o nosso coração, entender uma identidade dentro de Cristo, não com Cristo, mas dentro de Cristo, para nós entendermos realmente o noivo verdadeiro. Então, nesse entendimento, nós temos Identidade 1, que trabalha sobre toda a cura da nossa alma, todo o nosso passado, o nosso presente e a nossa perspectiva do futuro também. E nós também temos ID2, que trabalha a renovação da nossa mente acima da cura que a gente já tem.
porque nós não precisamos ser curados todos os dias, mas sim nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias e agir como uma pessoa curada, como um cristão que já foi curado pela voz de Deus. E além disso, nós também trabalhamos na identidade de mulher e do homem de forma paralela, com ID para eles e ID para elas. A gente também tem projetos com crianças também, de como voltar ao jardim, a nossa identidade original também, com crianças, com adolescentes. São ideias que Deus está trazendo que vão ser feitas também no reino. Então são muitas coisas que Deus está fazendo no reino e no nosso coração, que parte através da nossa identidade, de um bom entendimento da nossa identidade. Então faça parte desse mover espiritual, desse mover pessoal, porque todos nós precisamos.